Olá, boa noite. Depois do terremoto e das tsunamis, o risco de um acidente nuclear no Japão deixa em alerta a comunidade internacional. A Suíça e a Alemanha suspendem a ampliação de seus programas nucleares para a produção de energia, preocupadas com a segurança. Veja agora um resumo das notícias desta segunda-feira. Segunda explosão na usina de Fukushima expõe combustível radioativo e o Japão pede ajuda internacional para enfrentar vazamento. Mortos no terremoto passam de 1.800 e cerca de 10 mil pessoas ainda estão desaparecidas. Novas imagens mostram a força da água que varreu uma cidade inteira do mapa. Enchentes desalojam milhares de famílias no sul do Brasil. Revolta árabe. A Arábia Saudita envia tropas ao vizinho Bahrein. Na Líbia, rebeldes fogem das tropas do governo Gaddafi. O técnico Muricy Ramalho deixa o Fluminense na mão e diz que vai descansar. Litoral Norte. Série de reportagens especiais mostra a beleza e as mazelas desse patrimônio ambiental de São Paulo. Participam dessa edição o advogado Ayrton Soares e o historiador e professor da Universidade Federal de São Carlos, Marco Antônio Villa. O governo japonês emitiu um alerta sobre o perigo real de um grande vazamento de material radioativo na usina nuclear de Fukushima. Os técnicos não conseguem controlar a temperatura dos reatores da usina. O número oficial de mortos, vítimas do tremor e do maremoto passa de 1.800, mas há milhares de desaparecidos e o total de vítimas fatais pode ir além de 10 mil. O número de pessoas desabrigadas também é assustador, mais de 500 mil. A situação já era complicada na usina de Fukushima, onde os técnicos não conseguem controlar a temperatura dos reatores, quando ocorreu uma segunda explosão na manhã desta segunda-feira. Pouco depois, o governo admitiu a hipótese de uma contaminação maior do que a já registrada até agora. Por enquanto, houve vazamento de gás, que se espalhou na região da usina, forçando a retirada de 200 mil pessoas. Mas ainda existe o risco de derretimento de parte do material do núcleo do reator, o que representaria um perigo muito maior. A região no entorno da usina foi arrasada pelas ondas gigantes. Especialistas em sismologia alertam que até quarta-feira o Japão enfrenta o risco de um novo terremoto de forte intensidade. Depois disso, durante um mês, esse perigo persiste, mas em menor escala. Hoje, os técnicos do governo atualizaram a medição do terremoto de sexta-feira. Não foi de 8,9, como se pensava, mas de 9,0. De lá para cá, foram registrados mais de 350 abalos. O maior temor dos especialistas é que uma dessas réplicas ocorra em terra ou nas proximidades da costa, aumentando o risco de um grande desastre nuclear. Nós vamos chamar agora a repórter Luísa Moraes, que está com o físico José Goldenberg, do Instituto de Eletrotécnica e Energia da USP, para nos esclarecer algumas dúvidas em torno da questão nuclear. Luísa, a França anunciou hoje que a situação no Japão é mais grave do que se noticia. Será mesmo verdade? Boa noite. Boa noite, Márcia. A gente tem que lembrar que os japoneses foram atingidos por 2 bombas nucleares durante a Segunda Guerra Mundial. Professor, não seria espantar ninguém se o governo estivesse minimizando o perigo real de derretimento desse urânio, que deixou de ser resfriado justamente porque uma das bombas que faz o resfriamento desse material deixou de fazer esse processo? Provavelmente, mas nós estamos em 2011, não estamos mais em 1950 ou em 1970. E a informação que tem vindo do governo japonês e de vários outros órgãos, né, parece consistente, viu? Quer dizer, como as pessoas têm uma certa experiência em entender como esses reatores funcionam, a minha impressão é de que todas as informações até agora são consistentes. Eu acho que pouco está sendo escondido. O que há é que eles não sabem mesmo, viu? Há uma certa quantidade de informações, por exemplo, qual é o nível real de radiação que está escapando do reator. Eu acho que ele ainda não foi bem determinado pelas próprias autoridades.
25 anos de Chernobyl, uma tragédia que está na memória do mundo. Qual é o risco disso se repetir no Japão? Olha, o reator de Chernobyl, que voou pelos ares, é diferente na sua construção do reator japonês. O reator japonês é muito mais protegido, como é o reator de Angra dos Reis também, aqui no Brasil. Eles realmente são como se fosse uma panela de pressão e as barras de urânio, no qual a reação nuclear ocorre, estão dentro da panela de pressão. E portanto, se alguma coisa não funcionar corretamente, a radioatividade fica contida dentro da panela de pressão. O problema é que, como as barras estão dentro da panela de pressão, precisa circular água pelas barras de urânio para retirar o calor, porque é esse calor que é retirado das barras de urânio que se converte em vapor e que depois aciona as turbinas que geram eletricidade. E o problema que ocorreu foi justamente nas bombas de circulação da água. Agora, hoje houve um novo vazamento, o governo pediu ajuda à Agência Internacional de Energia Nuclear. E uma última pergunta, depois nós voltamos com a sua participação. Qual é a situação agora, nesse momento, o que precisa ser feito? Olha, o governo japonês fez as coisas corretas até agora. Ele imediatamente criou uma zona de exclusão de 20 quilômetros, que é bom, mas há indicações de que essa zona não basta, porque um porta-aviões da Marinha Americana detectou radioatividade a mais de 100 quilômetros de distância e removeu a população e, naturalmente, está inspecionando todas as pessoas que estão naquela região para ver se elas foram contaminadas. E foram. Já há registros de quase 200 pessoas contaminadas. Ou seja, está escapando um pouco de radioatividade, o que significa que o reator começou efetivamente a derreter. Professor, nós voltamos daqui a pouquinho, então, com mais uma participação no Jornal da Cultura. Márcia. Obrigada, Luiz. O acidente na usina nuclear do Japão causa preocupação com o uso da energia atômica em toda a Europa. Os países integrantes da União Europeia vão se reunir amanhã para discutir a segurança nas usinas. A Alemanha foi a primeira a se manifestar. A chanceler Angela Merkel suspendeu por 3 meses a aprovação de uma proposta para ampliar em 12 anos a vida útil das atuais 17 usinas nucleares do país. A Suíça decidiu adiar os planos para a construção de 3 novas usinas. E a Áustria pediu que a União Europeia acelere a revisão dos procedimentos de segurança das instalações nucleares em todos os países do grupo. Em Paris, manifestantes contrários ao uso da energia nuclear organizaram um protesto para exigir do governo a criação de alternativas para a matriz energética local. A França é um dos países que tem maior dependência desse tipo de energia, quase 70% do total consumido no país. Nós voltamos a conversar com a repórter Luísa Moraes, que está com o físico José Goldenberg. Luísa, acho que a questão agora é a situação no Japão. Sinaliza que chegou a hora do mundo rever os padrões de segurança na área nuclear, pensar em energias alternativas? Com certeza, Polly. Esse é o pensamento do professor. Nós conversávamos um pouco antes de entrarmos ao vivo. Professor, o que tem que ser feito nesse momento agora? Quais seriam as energias alternativas? E o Brasil, um país riquíssimo em recursos naturais para a produção de energia, deveria persistir nesse modelo? Não, a meu ver. O que vai acontecer, e já está acontecendo na Suíça, na Alemanha e em outros países, é uma revisão desse entusiasmo recente por energia nuclear. E o que há é que a energia nuclear acabou se tornando uma energia cara, porque ela é complexa e precisa de muitos sistemas de proteção, e por mais sistema de proteção que tenha, ainda provoca desastres que afetam grandes populações. Então, é preciso voltar à procura de alternativas. E os países que têm alternativas devem tratar, antes de utilizar essas alternativas. Que um dos melhores casos, um dos melhores exemplos, é o Brasil. Nós temos energia hidrelétrica, ainda não explorada. Nós temos energia da biomassa, sobretudo cana, não explorada. Temos energia eólica no norte do país. Todas essas fontes de energia podem produzir a eletricidade que nós precisamos. Energia nuclear seria, para o caso brasileiro, a última das opções. E, portanto, numa revisão que deveria ser feita agora, eu creio que programas de expansão de energia nuclear no Brasil deveriam ser postergados
para um futuro distante. Hoje, quando a gente fala em energia nuclear e vê a situação no Japão, a gente pensa na situação das usinas que estão instaladas no Brasil. Tem projeto para a construção de 3 usinas no nordeste do país. O senhor considera que é o momento ideal para se discutir e repensar a construção dessas novas e a situação das atuais? Certamente. As atuais, que são as usinas de Angra dos Reis, elas são adequadas, elas são reatores do tipo que é utilizado nos Estados Unidos e na Europa. Eu não creio que elas ofereçam riscos excepcionais, se bem que é como viver com um leopardo dentro de casa, né? Quer dizer... Melhor não ter o leopardo. Professor, muito obrigada pela sua participação, então, no Jornal da Cultura. Eu volto ao estúdio agora, Márcia. Obrigada, Luísa. E vocês, o que é que pensam dessa questão? É o momento de repensar as fontes de energia para a Europa, enfim, para o mundo como um todo? A curto prazo, a Europa não tem muita saída. Ela pode desenvolver uma série de projetos com fontes alternativas, mas de médio e longo prazo. A curto prazo só existe energia nuclear. Não tem grandes rios, a maior parte dos países, quer dizer, a possibilidade que o Brasil tem, a Europa não tem. Ou energia termoelétrica vai ter de usar. E aí há uma poluição dos diabos, né, usando o óleo diesel e tal, né, as formas de produção de energia. Então, para a Europa não há grandes alternativas. Agora, no caso brasileiro, é distinto. Eu acho que o professor Goldenberg colocou em relação a Angra dos Reis, é muito sério. A proposta que o governo tem de construir novas usinas no Nordeste é absolutamente dispensável frente às inúmeras alternativas que o Brasil tem. Agora, o resto do mundo, após os acidentes no Japão, deve certamente passar por uma revisão das normas de segurança. Isso nas usinas nucleares. No caso dos Estados Unidos, é bom lembrar, já ocorreram vários acidentes, não fazem muito tempo, inclusive. Então, isso deve passar por essa revisão. Agora, no caso brasileiro, nós temos muitas alternativas, né? Eólica, solar, a eólica, água, o problema da usina hidrelétrica, muitos questionamentos também sobre a altura das barragens, os imensos lagos e retirando, perdendo a natureza, tesouros arqueológicos importantes. Há problemas de áreas agricultáveis que acabam ficando submersas. Há muitas críticas, inclusive agora recente o episódio de Belo Monte, que é uma grande polêmica nacional, né? Com a revisão anunciada hoje pelo governo japonês, que corrige a intensidade do tremor para 9.0, o terremoto de sexta-feira no Japão passa a ser o 4º mais forte da história. E agora você vai ver as imagens de uma cidade que foi totalmente destruída pelo maremoto. Miyako fica ao norte de Sendai, a cidade mais próxima do epicentro do tremor de sexta-feira. O tsunami se abateu sobre Miyako com uma força arrasadora. Tudo era levado pelas águas. O dique de contenção construído para o caso de avanço da maré não resistiu nem às primeiras ondas. Barcos, carros eram arrastados com incrível facilidade e destruídos como se fossem de papel. A cena se repetiu em diversas localidades da costa nordeste do Japão. Em algumas destas cidades, mais da metade da população desapareceu. Em média, as ondas gigantes avançaram até 10 quilômetros terra adentro. Casas, estabelecimentos comerciais, áreas agrícolas, não sobrou nada. Vilarejos inteiros terão de ser reconstruídos. A estimativa inicial dos prejuízos passa de 100 bilhões de dólares. Nesta avenida costeira, o motorista do ônibus acelera para fugir da onda gigante. Ainda não foi calculado quanto tempo será necessário para se reconstruir o país. E também não se sabe para onde serão levados tantos carros e barcos inutilizados. O Japão é um país rico, mas vai ser difícil essa recuperação, não vai? O que nós temos comentado muitas vezes é que eles têm todas as medidas preventivas, até diante de uma surpresa de um tsunami, que leva muito pouco tempo para se consumar. Eu vi poucas pessoas em cima de casas pedindo socorro. Aliás, não vi nenhuma.
as que estavam em áreas protegidas estavam até filmando a cena. Porque aqui, qualquer dos nossos rios que transborda e inunda cidades, você vê imediatamente a ação desorganizada das pessoas que estão procurando salvar as outras, da uma polícia improvisada, pessoas pedindo socorro em cima das casas. Eu não vi isso lá. Isso para nós é sempre um grande exemplo. Acho que o Japão não precisa de ninguém, além da solidariedade internacional. Eu estou vendo as construções que são feitas. Eu vi um viaduto todo sendo bombardeado praticamente pela força das águas e está lá inteiro. Imagina que uma ponte em Santa Catarina ruiu porque uma chuva mais forte caiu. Nós temos que fazer um balanço disso para poder evoluir e criar estruturas que possam sobreviver às intempéries e às ameaças que o meio ambiente causa. Mas, de qualquer forma, foi um estrago grande lá. E vai precisar de ajuda internacional ou você acredita que não? Porque 90 países já estão anunciando essa ajuda. Eu acho que uma coisa é ajuda no caso dos reatores, que é o conhecimento técnico de quem já passou por isso. No caso da antiga União Soviética, né, que foi citado o caso de Chernobyl, no caso dos Estados Unidos e tal. Agora, ajuda econômica, o Japão tem o terceiro PIB do mundo, né? A maior parte do território japonês não foi atingido por essa tragédia, né? Esse prejuízo de 100 bilhões de dólares que a gente mostrou aí não é importante? Não, isso, claro, isso vai afetar duramente a economia japonesa e por um bom tempo, não é coisa de 1, 2, 3 anos, para reconstruir toda essa infraestrutura, para retomar a atividade econômica nessa área, porque nas outras não atingidas a atividade econômica é normal. Agora, tem a ver, como o Ayrton destacou, essa questão da solidariedade internacional em relação ao Japão. Agora, ele tem condições, dado o dinamismo da economia japonesa, de se enfrentar essa questão. Agora, que isso afetará durante um bom tempo, muito mais do que os terremotos anteriores, dada a gravidade deles, a economia japonesa, isso certamente ocorrerá. Né? Mais de 90 países já ofereceram ajuda ao governo japonês por conta do terremoto e do tsunami que atingiram o país. A ajuda internacional para vítimas do Japão não para de chegar. Aviões e helicópteros carregados de mantimentos partiram da base americana na ilha de Okinawa em direção às áreas afetadas. A China anunciou a liberação de 5 milhões de dólares para as vítimas, além do envio de alimentos, água e roupas. Ao todo, 94 países ofereceram ajuda ao Japão. Equipes especializadas na busca de sobreviventes e até técnicos para restabelecer o fornecimento de energia também foram deslocados para as regiões mais atingidas. Representantes de entidades nipo-brasileiras foram hoje ao consulado do Japão em São Paulo para prestar solidariedade aos japoneses. Ao mesmo tempo, vários brasileiros regressaram do Japão nesta segunda-feira. O encontro no consulado do Japão em São Paulo começou com uma reverência às vítimas do pior terremoto que já atingiu o Japão. Emocionado, o cônsul-geral Kazuaki Obe agradeceu aos brasileiros e disse que ainda não tem informações sobre que tipo de ajuda os japoneses vão precisar. Estou rezando profundamente pela paz, normalidade, estabilidade da sociedade japonesa, do povo japonês, pronto que recupere quanto antes. A comunidade nipo-brasileira de São Paulo começou hoje uma campanha de arrecadação financeira para as vítimas do terremoto. A Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa abriu conta no Bradesco. O CNPJ é 61.511.127/0001-60. Agência 0131-7 e conta corrente 112959-7. A verba arrecadada será encaminhada para o governo japonês ou para a Cruz Vermelha. O objetivo é de arrecadar esses recursos e a totalidade das arrecadações serão enviadas no Japão. Agora, como será utilizado, nós vamos deixar a critério das autoridades locais. Hoje, muitos brasileiros vindos do Japão desembarcaram no aeroporto internacional de Cumbica, em Guarulhos. O abalo foi terrível, mas nunca vi um abalo tão grande. Não tem água, está racionado, Gasolina, quando eu saí de lá já não tinha mais. Supermercado, tudo fechado e as coisas são vendidas na porta do supermercado. Não pode ninguém entrar dentro do supermercado. Em Ubatuba, no litoral de São Paulo, o drama de uma mãe que perdeu a filha adolescente para as drogas. Ela disse que o caso deve servir de alerta para outros pais que têm problemas com os filhos.
Pamela Fernandes Oliveira, de 16 anos, saiu de casa na noite de sexta-feira com um amigo e não voltou para casa. Ela veio parar nesta pousada, no centro de Ubatuba, junto com um amigo e outras 2 pessoas. Após beber e consumir drogas, a jovem passou mal e morreu ao dar entrada no hospital. Esta não foi a primeira vez que a adolescente sumiu de casa. No ano passado, a mãe chegou a registrar um boletim de ocorrência por desaparecimento. Em Hortolândia, no interior de São Paulo, uma adolescente de 14 anos morreu depois de ser arremessada de uma altura de 5 metros deste brinquedo em um parque de diversões. O acidente aconteceu no sábado à noite e o corpo da garota foi enterrado hoje de manhã. Segundo testemunhas, a trava de segurança do brinquedo não estava funcionando. A deputada federal Jaqueline Roriz admitiu hoje em nota que recebeu dinheiro do ex-secretário de Relações Institucionais do Distrito Federal, Durval Barbosa, pivô do chamado Mensalão do DEM. Nestas imagens, a deputada aparece recebendo dinheiro para a campanha junto com o marido. Jaqueline Roriz, que pediu hoje licença médica, solicitou ao Supremo Tribunal Federal uma cópia integral da gravação. E o Supremo Tribunal Federal autorizou hoje a abertura de inquérito para investigar a deputada Jaqueline Roriz. No Paraná, quase 10 mil pessoas já tiveram que deixar suas casas por causa das chuvas que atingem diversos municípios do estado. Os desalojados estão vivendo em abrigos instalados em escolas. A situação é mais grave em Morretes, cidade mais atingida do litoral paranaense. Todas as estradas rurais do município foram destruídas. Algumas áreas permanecem inundadas e só podem ser acessadas por helicópteros. Onde a água já baixou, os moradores tiveram de jogar fora o que a enchente não conseguiu carregar. Além de Morretes, a chuva também provocou estragos em Paranaguá e outras 5 cidades da região. A água destruiu pontes, derrubou barreiras nas rodovias, carregou árvores e provocou deslizamentos na Serra do Mar. A destruição de 3 pontes provocou uma fila de 20 quilômetros de caminhões na rodovia 277, que liga Curitiba ao litoral. Os caminhões levam produtos agrícolas para exportação pelo porto de Paranaguá. A força da água carregou para as pontes uma quantidade enorme de árvores. O tráfego de caminhões está sendo feito lentamente por um desvio. 2 meses depois do deslizamento que matou 4 pessoas e deixou cerca de 200 famílias desabrigadas no Morro do Macuco, em Mauá, na Grande São Paulo, a situação ainda permanece indefinida. Muitas famílias alegam que receberam apenas 1 mês de auxílio emergência. Eles reclamam que não estão recebendo o auxílio emergência de até R$ 350 da prefeitura e que deveria durar 6 meses. Só que agora vai fazer 3 meses e eles não pagam. Dona Cida recebeu apenas a primeira parcela do auxílio emergência. Sem dinheiro para pagar aluguel, voltou para casa, mesmo correndo risco de vida. Mas o que eu vou fazer? Para onde eu vou, meu Deus do céu? Não tenho família aqui, não tenho ninguém. Quando o céu escurece, o coração aperta. Começa a chover, todo mundo se apavora. Na parte baixa do morro, os moradores sofrem com o córrego Corumbé. No início do ano, uma senhora morreu afogada dentro desta casa, depois que o córrego transbordou e invadiu várias casas. Com medo de novas enchentes, alguns moradores abandonaram suas casas. Outros pretendem vendê-las. Seu Manuel foi salvo várias vezes pela comporta na porta de casa. E depois de 18 anos vivendo ao lado do córrego, pretende sair. Estou cansado da enchente. Segundo os moradores, a falta de limpeza no córrego ajuda a encher mais rapidamente as ruas. Desde janeiro que teve aquela enchente aqui, a prefeitura passou alguma vez para limpar o córrego? Nenhuma. O lixo também está acumulando ao lado do posto de saúde. Os moradores temem a demora do resgate em caso de nova inundação, já que o posto dos bombeiros ao lado do córrego foi retirado para a construção de um terminal de ônibus. Porque o bombeiro aí, ele era melhor, ele dava assistência pra gente. E é isso aí, que assistência que vai dar pra gente? Nenhuma. Na parte alta ou baixa, os moradores seguem suas vidas, apesar do perigo. Eu queria só saber até quando a gente vai chorar a perda de vidas por uma tragédia anunciada. E a Prefeitura de Mauá informou que as famílias devem se dirigir ao Paço Municipal para tratar do recebimento do auxílio emergencial e das próximas parcelas do benefício. A Prefeitura informa que uma nova limpeza está prevista para abril ou maio.
E a seguir, o técnico Muricy Ramalho, agora ex-fluminense, diz que não quer saber de trabalho por 30 dias. E mais, Gaddafi expulsa rebeldes e retoma cidades ocupadas.